Olá pessoal, nesse vídeo vamos apresentar um tema para a disciplina de climatologia e meteorologia. Esse tema vai ser a umidade do ar e os discentes representantes desse tema será eu, Jarvisson Santos, Camila Ramos e Maria Inês. A umidade do ar, né, ela é uma pequena fração presente na atmosfera. A atmosfera, caso você considere ela 100%, as suas moléculas que a constituem, ela é mais representada pelo oxigênio e pelo nitrogênio. A umidade do ar, ela pode apresentar até 4% dessa composição da atmosfera. A umidade do ar, ela é uma quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Esse vapor d'água presente na atmosfera, ele é ocasionado pela evaporação da água de locais que acumulam água, ou seja, pode ser rios, lagos, o oceano, entre outros locais que armazenam água e ela acaba sendo evaporada para a atmosfera devido à radiação solar. Essa umidade do ar ela é importante porque ela é uma das causas que é um controle local e também, em alguns casos, ela é uma necessidade para a existência de alguns seres, né? Ou da sua existência ou da sua capacidade de se desenvolver em certos ambientes com melhor qualidade, né? Ou seja, se ela não tiver em uma faixa adequada, a capacidade desse organismo se desenvolver pode ser baixa ou, em alguns casos, né, como por exemplo, pode causar a morte dele. Como o vapor d'água ele chega a apresentar 4% na atmosfera, então há três classificações para essa porcentagem de vapor d'água na atmosfera. Ou seja, se estiver muito baixo, próximo de zero, o ar vai ser considerado um ar seco. Se estiver próximo de 4%, o ar vai ser caracterizado como um ar úmido. E se ele tiver com a atmosfera apresentar os 4%, ou seja, a capacidade máxima do volume de umidade for atingida, ela vai ser caracterizada como um ar saturado. E quando ela fica saturada, ou seja, ocorre as chuvas, né? Então é uma das classificações da umidade do ar. A umidade do ar, como ela tem origem já pela radiação solar, então diretamente ela vai ser dependente da temperatura local. Ou seja, quanto mais quente, maior a evaporação dos lagos e diminui a quantidade de vapor na atmosfera. Aqui temos um gráfico, né, que ele representa a umidade relativa do ar como se fosse uma escala diária, ou seja, essa escala vai representar que a umidade do ar ela varia conforme a hora ou conforme a temperatura. Por que a hora ela é um dos fatores? Porque em regiões quentes, por exemplo, logo pela manhã a temperatura vai estar um pouco baixa e perto do meio-dia alta. Então tem esse pico de temperatura e conforme maior a temperatura, menor a temperatura do ar também, a umidade relativa. Essa relação de umidade do ar com a temperatura ela é explicada pela a lei dos gases. O que diz essa lei dos gases? É que
a pressão constante, né, que o volume da massa de um ar é diretamente proporcional à sua temperatura. Portanto, o volume do ar se contrai ou expande com a variação da temperatura. Essa variação de volume ela impõe um limite à quantidade de vapor d'água que pode ser retirada do volume. Uma diferença entre umidade do ar e umidade relativa do ar é que essa umidade relativa do ar ela é uma porcentagem da umidade do ar, ou seja, a umidade do ar é uma capacidade absoluta, seria os 4%, e a umidade relativa do ar ela é uma fração. Ou seja, se dizemos que neste momento temos 50% da umidade relativa do ar, quer dizer que isso representa a metade da umidade total da atmosfera. Assim, o volume que estaria presente na atmosfera seria 2% da sua capacidade, já que a capacidade total seria 4% da umidade total. Algumas transformações que ocorrem com a umidade do ar, né? Ou seja, ela pode se condensar ou vaporizar mais rápido, né? Isso também é influenciado pela temperatura. Nesse exemplo de condensação, a umidade do ar ela pode se condensar na forma de orvalho ou na forma de nevoeiro. Ou seja, as partículas de vapor d'água ela está presente no ambiente. Se ela se condensar, quer dizer que elas vão se aglomerar. E conforme elas se aglomeram, mesmo sendo muito pequenas, quando em bastante quantidade, elas vão formar um grupo, né? Então, seria as gotas d'água que a gente consegue observar nas plantas, né? Esse seria o orvalho. Como definição de orvalho, tema que ele também pode ser conhecido como sereno. Ele é a deposição de gotas d'água por condensação direta do vapor d'água, geralmente sobre superfícies resfriadas. Ou seja, essa superfície resfriada ele é um fator, né, que favorece a condensação do vapor d'água nesse local. Outro exemplo prático que temos é quando tomamos banho e com a água quente, e se tiver um espelho no seu banheiro, esse vapor d'água ele vai ser liberado no espaço e caso ele esteja muito perto desse espelho que é uma superfície fria, ele vai se condensar e quando se condensar ele vai formar gotículas d'água e é esse fenômeno de condensação que eu estou falando. Esse orvalho também ele pode apresentar características boas ou ruins, né, para as plantas, desde que ele direcione por forma de escorregadio da água para a produção de alguma aplicação no seu solo e também a entrada de patógenos, né, já que se tiver algum fungo nesse local e ele se misturar com essa gota d'água, ele pode adentrar na planta. Outro tema abordado, né, sobre condensação do ar seria o nevoeiro. O nevoeiro ele é causado pela LE, né, uma formação de nuvens em proximidades com o solo por intermédio da condensação da água presente na atmosfera em forma de umidade. Isso também, assim como o orvalho, ele é ocasionado em locais com baixa temperatura, ou seja, geralmente de noite e próximo do amanhecer, e alguns locais que são propícios para o surgimento desses fenômenos zonas próximas de água e serras, né? Principalmente zonas que têm locais próximos de cursos de água, porque durante o dia essa água, quando em locais que tem climas megatérmicos, como vimos na aula, que a evaporação vai ser constante
Então, a liberação de umidade do vapor de água vai ser muito grande durante o dia, e à noite é bem provável que elas vão se condensar, já que a temperatura foi diminuída drasticamente. Então, esses são alguns fenômenos da umidade do ar, né? E ela tem muita importância na agricultura, como no armazenamento de grãos, na qualidade de vida de alguns animais, no, como um fator necessário para a produção de mudas. Então, esses fatores vão ser bem característicos, né, nessa área da agricultura, e será abordado mais à frente com a colega. Bom, agora eu vou apresentar algumas formas de medir a umidade relativa do ar. O higômetro é um aparelho utilizado para medir a umidade relativa do ar. E ele geralmente é feito usando sais de lítio. Ele é utilizado principalmente em estudos do clima, mas também em locais fechados, onde a presença de umidade excessiva ou abaixo do normal poderia causar danos. Por exemplo, em peças de museus, documentos de bibliotecas e elementos de laboratórios, entre outros. E como podemos ver nas imagens, temos vários tipos de higômetros, inclusive os digitais. Construção e funcionamento. Bom, os higômetros são compostos, em sua maioria, de substâncias com capacidade de absorver a umidade atmosférica. E entre elas estão o cabelo humano e os sais de lítio, como já foi citado anteriormente. E no higômetro, construído com cabelo humano, uma mecha de cabelo é colocada entre um ponto fixo e outro móvel. E segundo a umidade que está submetida, ela varia de comprimento, arrastando o ponto móvel. Esse movimento é transmitido a um ponteiro que se desloca sobre uma escala, na qual estão os valores da umidade relativa. E já o higômetro de sais de lítio baseia-se na variação de condutividade desses sais, os quais apresentam a resistência variável de acordo com a água absorvida. E outra maneira de medirmos a umidade relativa é calcular a velocidade de evaporação da água, utilizando o psicômetro. Para isso, dois termômetros idênticos são expostos ao ar. Um traz o bulbo descoberto e o outro tem o bulbo coberto por gaze umedecido. E a temperatura do segundo termômetro é pelo arranjo inferior à do primeiro, porque a água evaporada da gaze arrefece o bulbo. E quanto menor a umidade do ar, maior é o arrefecimento da gaze. A partir da diferença de leitura entre os dois termômetros e com a ajuda de uma tabela, podemos encontrar o valor da umidade relativa do ar. Bom, aqui nesse slide, como podemos ver, mostra melhor o higógrafo mecânico, que é aquele que utiliza o cabelo, como o cabelo humano, como sensor, né, para medir a umidade do ar. E do lado dele mostra os mapas, como é feito, né, essa medição.
Aí em cima tem o mapa da umidade relativa do ar e logo embaixo tem o mapa da temperatura do ar. Aqui temos o psicrômetro ASMA e ele é utilizado como medida padrão para medir a umidade relativa do ar. Ele é um equipamento mecânico, mas, no entanto, eles estão desenvolvendo novas versões desse equipamento. E, porém, usando o mesmo princípio que eu já havia comentado anteriormente, que é o bulbo seco e o bulbo úmido. E nessas versões mais atuais, eles medem usando termopares. E nessas versões que eles estão desenvolvendo, são utilizadas mais em abrigos meteorológicos, porque lá ocorre um fluxo maior de ar e um fluxo constante também. E então esses psicrômetros, essas novas versões, possibilita medir automaticamente a umidade relativa do ar, desta forma facilitando, né, a determinação dela. E na imagem ao lado temos o psicômetro mecânico, onde tem o bulbo seco e o bulbo úmido. E tem o tubo, onde o ar é succionado, e o ventilador mecânico. Aqui podemos visualizar melhor o conjunto psicrométrico, como eu já havia comentado anteriormente, onde de um lado do bulbo ele está descoberto e do outro lado, no outro bulbo, ele está coberto. Eles são de ventilação natural. Mas também existe o psicrômetro de ventilação mecânica, que está na imagem logo abaixo. Aqui temos o sensor capacitivo de umidade relativa do ar. Ele é empregado em estações meteorológicas automáticas e o seu sensor ele constitui de um filme de polímero que, ao absorver o vapor de água presente no ar atmosférico, ele altera a capacitância de um circuito ativo e ele requer sempre calibração e limpeza periódica. E também temos os sensores utilizados em condições padrões, que são utilizados quando se mede rotineiramente a umidade relativa do ar e eles são instalados dentro dos abrigos meteorológicos, numa altura de cerca de 1,5 a 2 metros, e tanto em estações convencionais como nas automáticas. E na nossa esquerda temos a imagem de uma estação convencional no abrigo meteorológico e de uma estação automática no abrigo meteorológico, na nossa direita. Além da importância da umidade relativa do ar, o conhecimento da pressão real e da saturação de vapor de água no ar também nos fornece informações importantes e bastante utilizadas na nossa área agronômica, como o déficit de saturação do ar, temperatura do ponto de orvalho, razão de mistura, umidade absoluta e umidade de saturação. E ao seu lado tem suas respectivas fórmulas. Bom, vamos falar agora sobre a importância da umidade do ar na agricultura. A gente sabe que a umidade do ar, ela interfere muito nas questões da agricultura. Por quê? A gente consegue saber época certa para plantio, época certa para colheita, transporte, porque a umidade do grão, vamos supor assim, grão de soja, de milho, de feijão, ela vai ter influência direta no valor desse produto e na qualidade desse produto. Então, para poder fazer uma colheita, para poder fazer a colheita desse grão, nós temos uma determinada umidade. Então, aquele grão, ele tem que
ele tem que estar numa determinada umidade específica para você conseguir colher ele. Então aqui no slide a gente vê, por ser um fator de muito peso, que ele determina as condições climáticas, é um dos indicadores usados para prevenções do tempo. Então a gente consegue determinar ali se a gente consegue colher o grão, se a gente consegue colocar as colheitadeiras na lavoura, ou quando for começar a plantar. E a quantidade do vapor da água vai influenciar nas temperaturas. Então, essa temperatura também é influenciada a partir da umidade do ar. Chuvas e na sensação térmica, o que também afeta a saúde das pessoas e dos animais. Por quê? A gente está vendo que nos últimos dias está acontecendo de que está um pouco frio, mas aí tem hora que está calor. Então, isso interfere diretamente na nossa saúde. Por quê? O que acontece? A gente pode gripar, a gente fica mais suscetível, a imunidade abaixa, porque você tem uma variação muito grande na temperatura ali. Uma hora tá vendo ali no termômetro, uma hora tá muito quente, uma hora tá muito frio. Então pode acontecer de chover ou pode acontecer do ar estar mais úmido e tá quente. Isso afeta os animais e a gente, mas também pode afetar a planta. Quem vai para essa parte, né, de animais, tem que cuidar bastante com isso, porque não só as plantas são acometidas de doenças por conta disso, os animais também. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a umidade do ar, né? Que a água é a única substância que ocorre em três fases na atmosfera. Então, nós vamos conseguir ter a água em estado líquido, a água em estado gasoso, e a água da atmosfera pode ter a sua fase, as suas fases, né, sua mudança de fase vai desempenhar um papel importante nos processos físicos e naturais. Como eu falei anteriormente, como foi falado durante o trabalho, essa variação que nós temos, ela interfere diretamente, não só na questão das plantas, mas também do ser humano. Aqui a gente tem os processos, né? Porque o sol, ele aquece a água, a gente tem o processo de evaporação ou evapotranspiração. A água também consegue absorver as radiações solares, então ela se aquece e a gente tem a evaporação. Também temos condensação e orvalho, que foi explicado pelo Jardim. Essa questão de orvalho também interfere muito nas plantas, porque a gente tem um processo chamado gutação. E nesse processo pode acontecer de acometer a planta alguma doença fitopatológica. Por quê? Essa água que vai ficar em cima da folha, por um exemplo, nós vamos ter... eu vou usar uma régua mesmo. Vamos supor que aqui seja a superfície da folha. Aí eu tenho as gotículas aqui. Se eu tenho algum... vamos supor que essas manchinhas pretas sejam algum bactéria ou fungo, alguma coisa. A água entrando em contato aqui, a bactéria, o fungo, ele vai ficar em contato com a água. Quando a folha absorver essa água, ele absorve junto esse micro-organismo e leva ali para dentro da planta. E aí pode ser que aconteça a contaminação. Nós temos um experimento ali no IF, né, de fitopatologia, e nós tivemos a antracnose e a bipolares no nosso milho, muito provavelmente por conta do processo de gutação, que é eu explicar para vocês mais para frente. Aqui a gente fala um pouquinho. Como a gente já tinha falado, vai afetar vários aspectos, né? Relacionado à agricultura, que eu acho que é o ponto foco aqui, a gente tem a questão dos animais, porque obviamente isso também influencia no conforto animal, onde ele está. Porque se está muito úmido o ambiente, você pode acometer o animal. O animal pode ser acometido ali de alguma doença. A mesma coisa acontece com a planta. Então, se você colhe um grão muito úmido, você pode acontecer desse grão apodrecer. Então, você não vê colheitadeiras muito cedo na lavoura, vocês já repararam? Porque acontece esse processo do orvalho. Então, mesmo que a planta já esteja no ponto certo para colher, a gente sabe que durante a noite esfria. E esse processo deixa o ar um pouco mais úmido.
Então faz com que fique essas gotículas em cima da planta. Então a gente precisa esperar que aumente a temperatura do ambiente, essa água, ou a planta suga, né, absorva ela, ou ela seja evaporada, para poder fazer a colheita numa quantidade de umidade certa, que você não vai danificar o grão, não vai abaixar a qualidade desse grão. Lembrando que se você demora muito para colher e esse grão fica muito tempo ali na lavoura acontecendo esse processo, você também vai ter uma baixa qualidade. Como a gente já tinha falado, relação das doenças, né, das pragas, que eu falei, o processo de gutação que acontece, pode acontecer de absorver algumas doenças, né, algumas pragas. Armazenamento de produtos também acontece, por exemplo, se tiver muito úmido o lugar, ou o lugar você pode perder, você pode apodrecer, né? Vai acontecer uma reação normal dos alimentos que isso aconteça. Então, se você coloca esse alimento num lugar muito úmido, vamos supor o grão de soja, pode acontecer dele apodrecer, então você vai perder ali aqueles grãos. Incêndios florestais. A gente sabe que estão uma umidade relativa do ar muito baixa, pode acontecer uma faísca, alguma coisa, é muito mais propício a ter esses incêndios. Como eu citei, questão de armazenamento, né, na indústria alimentícia. Cada alimento ele tem uma quantidade de umidade adequada e uma forma de ser armazenado. Então aqui a gente fala que de forma geral os alimentos eles são mais bem conservados em ambientes secos. Então se você não tem muita umidade, você não tem muita essa troca do ambiente, né? Fica úmido, depois seca, fica úmido, depois seca, por exemplo, fazer aquele processo que eu falei para vocês de absorver, né? Porque mesmo assim ele vai continuar absorvendo. Ou manter ali na parte de cima do alimento algum fungo, alguma coisa que vai proliferar e vai estragar aquele alimento, né? Então, o excesso de vapor, que é esse aumento e essa diminuição da umidade, pode fazer com que os alimentos sejam colonizados por fungo e façam com que eles apodreçam mais rápido. Aqui, ó, em alguns casos, porém, o ar seco pode alterar a característica do produto, como seu odor, cor e sabor. A gente sabe que existem alguns processos de alguns alimentos que precisam passar por isso. Entretanto, alguns não. Então, por exemplo, quando você vai num silo, você não quer que tenha um aumento, uma diminuição de umidade muito grande. Tem que ser um lugar ventilado, porque você não pode ter esse acúmulo de vapor ali. Porque o vapor, ele tem água. E essa água em contato com o grão seco por muito tempo pode acometer isso, de dar algum fungo, proliferar bactérias e apodrecer esse grão. E a partir do momento que ele tá podre ali, ele fica. Não dá para ser consumido. A gente sabe que a soja existe alguns processos que ela precisa apodrecer, né? Ter essa proliferação de algumas bactérias, mas é um processo controlado. Então, na questão, quando ele está sendo guardado, armazenado ali nos silos, a gente não quer que isso aconteça. Porque senão você pode ter um prejuízo muito grande ali. Você pode perder, a gente fala que a soja ficou ardida, algumas apodrecem e aquelas que estão ali em contato, que estão perto, ficam ardidas. Na verdade, você vai perder uma grande quantidade de produtos. Com relação às condições de armazenamento, vai depender da cultura, vai depender do que você tem ali. Como eu falei, a soja ela vai ter uma umidade específica tanto para ser colhida quanto para ser armazenada, porque a questão da umidade do grão ela interfere diretamente no seu valor. Então você pode ter um produto com um preço maior no mercado se ela tiver com as condições certas, porque a umidade também vai interferir na cor do grão, e isso é importante na hora da venda. Aqui a gente tem uma tabela onde tem a espécie, a temperatura, a umidade, porcentagem de umidade relativa e aproximadamente um tempo de armazenamento. Então, a gente tem o abacate, tem que ficar em temperaturas acima de 7 graus, com uma umidade relativa do ar entre 85 a 90. A gente consegue perceber que tem muita alteração no tempo de armazenamento, mas com relação à umidade,
fica quase a mesma coisa. A logística, eu também falei, questão do transporte, você tem que saber qual alimento você está transportando, porque dependendo do alimento ali, do que você está transportando, tem um tipo de transporte diferente. Então, aqui a gente percebe que são carretas diferentes. E você também tem um tempo que ele pode ficar ali, ser colhido, armazenado, transportado, armazenado novamente até chegar à sua mesa. Existe um tempo, então o produto ele tem uma validade. E aqui fala que durante o transporte, o país, o Brasil, ele é um país muito grande. Então, algumas mercadorias, elas vão ficar expostas a variações de temperatura e umidade e muito diferente. A temperatura que nós temos no Mato Grosso é diferente da que nós temos em São Paulo. Então, nós temos que analisar isso também. Para onde o nosso produto está indo? Como eu vou ter que armazenar esse produto? Será que ele vai ficar quanto tempo parado? A gente tem que pensar nisso. Como aqui nós produzimos muitos grãos, a gente tem que cuidar muito com isso. A forma como ele vai ser transportado, porque interfere diretamente na qualidade do produto. Com relação à agropecuária, a gente já comentou com relação aos animais, você tendo essa variação muito grande da umidade do ar, pode acontecer de acometer algumas doenças, não só nos animais, mas como também nas plantas. A umidade relativa do ar ela vai influenciar diretamente no regime da chuva. Então, está diretamente relacionada a quando eu vou plantar, quando eu vou colher, porque a gente precisa saber disso. Ou até para fazer uma pulverização, igual a gente tem aqui no slide, é a demonstração, né? Porque dependendo do produto que você está aplicando ali na área, não pode vir uma chuva depois. Então você tem quantos minutos você precisa. Ou então, se for um micro-organismo, não posso estar com um ambiente muito quente, não posso ter temperaturas muito elevadas. Então, tudo isso tem que ser analisado. E a gente consegue analisar e fazer uma base com relação à umidade relativa do ar. As massas de ar que carregam a maior quantidade de vapor trarão consigo as chuvas. Isso vai influenciar diretamente nos agronegócios e vai afetar nas decisões. Como eu já tinha citado, melhor momento para plantar, ações pontuais como aplicação de defensivos, até na questão do preparo do solo também, dependendo da forma do preparo do solo e principalmente, obviamente, na colheita e no transporte. Com relação aos prós e os contras. A umidade relativa do ar, eu já falei, eu acho, os prós e os contras, mas só para dar uma passada aqui. Regula a secagem dos solos e ela também interfere na qualidade do grão. Aumenta a fotossíntese quando aliada a altas temperaturas do ar. Regula a transpiração das plantas, mas também pode acometer a planta de algumas doenças. Temos os prós e os contras. É óbvio que não tem como você interferir assim muito, falar, eu vou mudar agora a umidade relativa do ar. Não é a mesma coisa de você mudar uma cultura que você está plantando. É um evento, né, um fenômeno da natureza. Nós temos que nos encaixar e nos enquadrar esses fenômenos. A gente tem que sempre lembrar disso. Então, nós temos que ficar de olho nesses fenômenos, né, nessas coisas que acontecem. A gente tem que ficar de olho na natureza e a gente tem que se adaptar. Não, nós temos que nos adaptar à natureza, né? Então, a gente tem que ficar de olho no melhor momento para se plantar, porque a gente depende disso, né? Influencia no armazenamento e da produção. Sim, porque ela pode causar a perca e a podridão, né? E distúrbios fisiológicos. A umidade relativa, quando ela está muito baixa, ela pode causar desidratação e a perda na qualidade e peso dos frutos. Por isso que saber a cultura, né? A umidade certa da cultura que você está ali para colher influencia também, porque quanto tempo ela vai ficar no transporte. Então, até ela chegar ali ao consumidor final, ela já teve alteração da sua umidade. E muito vapor de água na atmosfera pode levar ao surgimento dos fungos, como eu já tinha falado, questão de doenças, né? DPM. O que é DPM? Duração do período de molhamento. Como o Gerson já tinha falado e como eu já tinha falado também, processo de orvalho, processo de gutação. O tempo que as superfícies vegetais
se apresentam com molhamento. Superfícies vegetais vão ser a folha, o fruto, as flores, o caule, toda aquela parte superior ali da planta, tá? A variável ela vai ser de extrema importância para o contexto de fitossanidade vegetal, já que ela vai ser fundamental para o processo infeccioso de doenças fúngicas e de bactérias. Vou falar para vocês nesse slide que eu acho que fica melhor. Gutação. Gutação é um processo que se caracteriza pelo surgimento de gotículas. Então, como vocês conseguem ver aí na imagem, a gente tem na parte superior da folha algumas gotículas de água. Questão da umidade relativa, orvalho, essas coisas. E são solutos orgânicos e inorgânicos nas bordas ou no ápice da folha, ali na planta. Ela é proveniente do interior do corpo da planta e ela pode ser confundida com orvalho. Mas ela também pode se misturar ali com orvalho e a planta absorver novamente. Porque a gutação é o processo de transpiração da planta que ela vai ocorrer lentamente. Então, é transpiração e absorção. Ela vai transpirar e vai absorver. E nesse processo pode acontecer de absorver alguns fungos, algumas bactérias. Então, pode acontecer de infectar o xilema. A gutação vai ocorrer por causa da pressão que tem nas raízes, fazendo com que a água seja forçada para as folhas. A saída da água acontece por estruturas especializadas chamadas de hidatotídeos. Vocês sabem o que são os hidatotídeos? São pequenos poros aquíferos localizados no ápice ou na borda das folhas, como a gente está vendo aqui. Eles se assemelham aos estômatos modificados. Aí a gente percebe essas gotinhas aqui, ó, da própria planta, porque o orvalho é o que vai ficar sobre a planta ali, né, do próprio ambiente. E nesse processo de gutação, o que acontece? É a água que está dentro da planta, que acontece a transpiração, que vai para fora e depois ela é absorvida. Mas ela também se mistura ao orvalho aqui de manhã, por exemplo, da planta, e a planta absorve um pouco dessa água. Então, esse é o processo de gutação que nós temos. Vou falar para vocês. Para fechar o trabalho, a conclusão um pouco rápida. Como eu já tinha falado, nós é quem temos que nos adaptar a esses fenômenos que acontecem. Então, nós dependemos diretamente da umidade, obviamente, com relação à chuva. O nosso organismo, ele é diretamente influenciado pela umidade e nós precisamos dessa umidade para saber o momento certo que nós vamos preparar o solo, principalmente plantar, pulverizar e colher, além do transporte. Então, nós temos que nos atentar à umidade do momento em que nós decidimos plantar até o momento em que nós vamos comprar esse produto no mercado. Porque conforme ele é armazenado, ele sofre essa influência. Então, a conclusão que nós chegamos é que nós dependemos 100% de saber, de entender, compreender como que funciona, como que é a relação da umidade do ar ali.